Olá, tudo bem? Primeiramente eu vou me apresentar. Eu me chamo Renata Yolanda, trabalho como psicóloga na área organizacional e na área clínica. E hoje nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre um termo que é muito falado no nosso dia a dia, né? E esse termo, muitas vezes a gente não sabe como driblar ele no nosso dia a dia. Então, eu como psicólogo vou dar aqui algumas dicas para que vocês façam, tá? Ajam, quero ação aqui, atitude. Atitude para certas mudanças no nosso dia a dia. Quando sentir o quê? O que é o assunto de hoje? É a ansiedade, tá? Então, a ansiedade, eu vou explicar para vocês um pouco de forma mais dinâmica para que a gente possa entender, porque termos técnicos isso fica mais para os profissionais, né? Então, de forma mais dinâmica, é mais preciso e mais rápido. Eu adoro praticidade. Então, a forma mais prática de vocês aprenderem o que é ansiedade, quais atitudes eu preciso ter para que ela possa sair do meu dia a dia e eu possa conviver também com ela, né, de uma forma mais leve, sem ser um fardo, um peso, uma coisa ruim e algo que vire patológico, porque a ansiedade também ela pode se tornar algo patológico na nossa vida. Então a gente sempre tem que detectar, saber quando é que ela tá bem, tá saudável, dá para eu conviver com ela. Porém também eu tenho que detectar e saber, não estou conseguindo, tá virando patológico, tá doentio, não tá me deixando viver o meu dia a dia, conviver com as pessoas, tá me fazendo mal realmente sentir e ter essa ansiedade no meu dia a dia. Então fiquem atentos que aqui vem algumas dicas para que você primeiro entenda o que é ansiedade, segundo vem as atitudes que vocês precisam ter para amenizar a ansiedade no dia a dia, ok? A ansiedade vem da capacidade de nós, seres humanos, criarmos um futuro, né? Imagine aí, a gente tá só pensando, mas será que esses pensamentos, ele vem de forma positiva ou de forma negativa? Geralmente, quando sentimos a ansiedade, a gente só pensa em problemas, a gente pensa nas ameaças, a gente pensa nos riscos, né? A gente faz logo aquele cenário catastrófico. Nunca conseguimos estar pensando no futuro e sentir a ansiedade, só, nossa, ai, minha vida vai ser perfeita. Isso não torna a gente ansioso. Ansioso vem mais aquela, tipo, uma angústia que nós sentimos por algo que a gente não sabe nem o que é que vai acontecer, mas a gente fica aqui no campo da imaginação, criando um futuro que a gente não sabe nem se vai acontecer, um futuro que a gente não sabe se vai existir, de fato, né? Então, quando criamos esse futuro, fazemos dele logo um cenário horrível, tá? E aí aqui eu tenho um pouquinho do que é a ansiedade. A ansiedade, ela é normal na nossa vida. Entenda isso. A ansiedade não é algo só ruim, não, tá? A ansiedade é normal no nosso corpo. Ela vai surgir independente de idade. Não tem idade para acontecer. Não tem idade. Ah, acontece mais com criança? Não. Ah, acontece mais com idoso? Não. Ah, acontece mais com gente adulta que está trabalhando, que está com os filhos para criar? Não. A ansiedade é independente de idade, tá? E ela pode surgir em qualquer fase da nossa vida. Então, a gente tem que parar, pensar, por que eu estou ansioso? Mas isso é um assunto já que eu vou falar com vocês, certo? E tem pessoas que aparecem de forma mais intensa, tem ansiedade, ó, tem gente que vive na intensidade dessa ansiedade. Tem outras que são de forma mais intensa, conseguem driblar mais facilmente no dia a dia, e é isso que eu quero com você. Porque eu quero que você entenda que quando tudo que é em excesso, vira patológico, vira algo doentio, nos faz mal. E é algo que não está tanto em excesso, faz parte da nossa vida. E a gente consegue, de alguma forma, fazer com que ela vá embora, com que a gente converse com ela. Opa, você fez parte, mas agora não faz.
e a gente consegue cuidar dela no nosso dia a dia, certo? Então, o tratamento, como é que envolve o tratamento de ansiedade? Por exemplo, lá na clínica surgem muitos casos de pessoas ansiosas, né? E quando ela se torna um transtorno, tem vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? Que eu não vou falar aqui, delimitar com vocês, que não vem um assunto, mas tem vários tipos de ansiedade. Ou seja, quando ela se torna um transtorno, tem que ser cuidado com a ajuda de uma psicóloga, né? Um psicólogo ou um psiquiatra, alguma terapia que possa amenizar essa ansiedade, tá certo? E aí, como é que funciona? O tratamento envolve a gente detectar. É importante, a gente tem que detectar os gatilhos dessa ansiedade. O que é que me torna mais ansiosa? Né? Por que eu tô tão ansiosa? E nisso, quando a gente detecta, a gente tem que avaliar ela de forma mais realística. Ou seja, lembra que eu falei há pouco tempo que a ansiedade é o criar o futuro? A gente usa da nossa criatividade pensando lá no futuro, porém a gente tem que detectar esses gatilhos que aparecem na nossa mente e trazer ela para a realidade, transformar ela em realidade, ok? Então, eu quero que vocês entendam que a ansiedade ela tem que funcionar em picos, tá? Em picos. Ela nunca pode ser de forma linear na nossa vida, tem que funcionar em picos. Por exemplo, aqui, pico. Tô aqui, tenho esse problema, aí senti ansiedade. Usei minha criatividade lá no futuro, tô ansiosa, preocupada, cheia de problema. Pronto, senti ansiedade, tá aqui ela no pico, tá lá no alto. Porém, logo tô resolvendo ela, né? O problema tá aqui, senti ansiedade, o pico. Vejam esse desenho que eu tô fazendo. E depois eu desço, pronto. Resolvi o problema, amenizei e aí eu me acalmo, né? Resolvi o problema que eu estava sentindo, senti ansiedade, me acalmo aqui. Então, quero que vocês entendam esse pico. Ansiedade, isso aqui é de forma saudável. Isso é bom na nossa vida. Que a gente possa entender esses picos que acontecem na nossa vida. Porém, quando ela vem de forma linear, ela não é nada saudável, certo? Ela vai se tornar patológico, porque você vai estar constantemente com ela aqui. O problema está aqui, a ansiedade está aqui, eu não consigo resolver o problema, não consigo me acalmar e vai virar patológico. E aí, quando vira patológico, quer dizer o quê? Doenças, sintomas, não é bem-estar ou é mal-estar, né? Então, eu quero que você entenda sempre isso. A ansiedade, ela tem que acontecer em picos. Tenho problema, posso sentir ansiedade, faz parte da minha vida, tenho que sentir, mas logo eu tenho que resolver o problema, né? E amenizar essa ansiedade, amenizar esse sentimento. E lembrando que se ela estiver de forma linear, não estou em picos, não consigo amenizar, é porque não tá bom. E aí você tem que buscar uma ajuda de um profissional, tá? E aí, o ruim disso tudo, que ao invés de nós pegarmos a nossa criatividade, gente, a gente precisa pegar essa criatividade e fazer ela de forma mais benéfica. Mas não, a gente acaba que pega ela e faz logo uma catástrofe. A gente cria logo um cenário de terror, de problemas, de ameaças, né? Um cenário péssimo. Se a gente tornasse ela de forma mais benéfica, seria diferente, não é isso? Tá? Lembrando sempre o quê? Que a ansiedade, ela nunca vem de forma benéfica pra gente, né? Que a ansiedade é a nossa capacidade de criar um futuro, mas que esse futuro geralmente a gente não pensa de forma positiva, de forma harmoniosa, geralmente só pensando mais nos problemas, nas ameaças, mas também para isso serve a ansiedade na nossa vida, para que a gente tenha mais prevenções, né? E aí eu quero que você entenda um pouco também da abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que o nome já diz, cognitivo-comportamental. Está muito ligado à mente, ao sentir e à ação. Então, quando eu penso algo bom, eu sinto coisa ruim? Geralmente não. Se eu penso coisa boa,
coisas positivas que me alegram, que me motivam, geralmente eu vou sentir uma euforia de alegria, eu vou sentir uma tranquilidade, eu vou sentir uma paz, eu vou me sentir mais energética, né? E aí as minhas atitudes são mais positivas consequentemente. Porém, quando eu só penso coisas negativas, coisas ruins, que tudo vai dar errado, que nada presta, que nada na minha vida dá certo, que ninguém gosta de mim, enfim, todas as crenças e pensamentos que nós temos na nossa vida, a gente vai sentir tristeza, angústia, raiva, enfim, vários sentimentos que podem estar aflorando aí dentro de você por conta dos seus pensamentos. E, consequentemente, o que a gente pensa influencia nas nossas atitudes, né? No nosso comportamento. Então, a gente tem que entender que o que a gente pensa influencia nos nossos comportamentos, certo? E aí, vamos voltar aqui à ansiedade que a gente estava falando. Que a ansiedade é criar esse futuro, porque os nossos pensamentos estão aflorados lá para o futuro. Porém, a gente não consegue ver muito a realidade. A gente se fixa muito lá nos problemas do futuro e vai esquecendo de viver o aqui e agora, né? Isso é ruim pra gente. Por quê? Porque os pensamentos em excesso do futuro nos tira do aqui e agora, nos tira do presente. Um exemplo assim que eu posso estar falando: passado, presente e futuro, tá? A depressão, por exemplo. Se a ansiedade é o pensamento exagerado lá do futuro, a depressão é o pensamento exagerado muitas vezes do passado. Então a gente se fixa muito no passado, né? Quando a gente está mais depressivo, quando as pessoas têm a depressão, elas se fixam muito lá no passado. E também tem muitas pessoas que têm depressão que ficam presas lá no futuro, mas essas pessoas não conseguem viver muito aqui e agora, né? O presente, viver o momento, sentir as coisas ao seu redor, tá? Então, pense assim: a ansiedade é o pensamento exagerado do futuro, depressão é o pensamento exagerado lá do passado. E eu tô onde? O que é que eu sou? Eu tô aqui, eu tô no agora, tenho que viver esse momento. Tudo é pensamento do futuro e tudo é pensamento do passado. Não, mas eu tô no aqui e agora, eu tenho que viver as coisas que eu tenho aqui e agora. Eu não posso estar me prendendo numa coisa que eu não sei o que vai acontecer, eu não posso me prender numa coisa que já aconteceu, me arrependi, fico amargurando, né, chorando por aquilo que aconteceu. Não, eu tenho que ressignificar, eu tenho que fazer o aqui e agora, fazer valer a pena. Eu posso e devo dar uma visitinha lá no futuro, nessa ansiedade que tá fazendo aqui dos meus pensamentos. Eu posso visitar. Opa, vou lá, visitei o futuro. Mas eu volto imediatamente aqui pro presente. Ah, eu posso também fazer uma visitinha lá no passado. Posso, mas logo eu tenho que voltar aqui pro presente. Eu não posso me prender a um futuro que eu não sei que existe e nem posso me prender a um passado que já passou. Eu tenho que viver o aqui e agora, certo? Então vamos aprender também a viver o presente, as coisas boas que a gente tem na nossa vida, ao nosso redor. E eu vou dar para vocês agora umas dicas aqui, passo a passo, para que vocês coloquem em prática. Eu quero que vocês coloquem em prática, certo? Para colocar em prática cada passo a passo que eu vou explicar para vocês. É simples, muitas vezes a gente não faz, não pratica e a ansiedade vai dominar a nossa vida, né? Mas a partir do momento que a gente cria um hábito, e o que é um hábito? Um hábito é algo que a gente faz quase que todo dia, né? A gente não tem um hábito de acordar, sei lá, tem gente que tem um hábito de acordar e já vai ao banheiro, um hábito de tomar um banho, tomar um café e sair para trabalhar. Pronto, isso é um hábito, mas é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, para criar um hábito, você tem que fazer todos os dias para que isso vire um hábito, certo? E tem dificuldade de criar esses hábitos, mas se você fizer por 21 dias, eu garanto que depois vai ficar de forma natural, tá? E aí eu venho para explicar para vocês passo a passo. Pegue aí um papel e uma caneta para anotar tudo que for preciso e colocar em prática. Eu falei no início que a ansiedade nunca vem de forma benéfica na nossa vida. Não, ela vem de forma... É porque eu botei o nunca, então eu achei muito forte. Mas o que eu quis dizer é que provavelmente ela surge na nossa vida de uma forma mais catastrófica, mais negativa,
mas ela pode sim. E ela aprenda. A ansiedade, ela vem para nos ajudar, a nos proteger, a nos prevenir. Prevenir de quê, Renata? Prevenir dessas ameaças, desses riscos, né, desses problemas que podem surgir, desde que, lembrem-se, que tem que ser de forma realista, tá? Por exemplo, eu tô pensando em algo que é fora da realidade. Minha imaginação tá assim, eu sei que é fora da realidade. Então, isso não é benéfico. Porém, eu tô preocupada sobre o meu emprego, sobre a situação que o país está vivendo. E aí eu tô muito ansiosa por causa disso. E aí eu consigo ver que isso é mais real, certo? Então, que você possa aprender a ver se o que você está sentindo é realmente algo do futuro, como prevenção, que se isso pode acontecer, mas que eu vou dizer agora nas dicas para você ter essa atitude nessa mudança, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei aqui alguns passo a passo, né? Algumas atitudes que você precisa ter para que a ansiedade seja amenizada no seu dia a dia ou na sua vida, tá? Então, o primeiro passo é questionar os seus pensamentos. Como assim, Renata? Questionar os meus pensamentos? Sim, questione os seus pensamentos ansiosos. Passe a se questionar, passe sempre a se perguntar. E esse medo que eu estou sentindo no futuro, né? Eu botei aqui, é um medo real? É o que eu falei agora há pouco. Esse medo é um medo real ou não? É muito exagerado? Será que eu estou dando asas à minha imaginação? E aí se pergunte, a resposta está em você. Qual a chance real disso que eu estou pensando acontecer? Qual é a chance? De 0 a 10? Você pode botar até uma nota de 0 a 10. Tem uma grande chance ou não? Muitas vezes é baixa, né? Essa chance de acontecer. E aí você também pode estar perguntando, pegar aqui outra pergunta que eu fiz. Então, digamos que é um medo real, tá? Que você tem chance mesmo de acontecer. E se isso acontecer, está sendo útil hoje para você, o que você pode fazer como ação para melhorar? Ou será mais útil eu agir para prevenir essa ameaça? Diga aí, faça essa pergunta. Então, o que eu acabei de falar, a ansiedade, ela vem como prevenção também e de forma positiva na nossa vida, para que a gente possa detectar através desses pensamentos, tá? Que a gente vai ter que fazer, se questionar, esse é o primeiro passo. Questionar os pensamentos ansiosos que passam em mim. Mas perguntando, pode fazer muitas perguntas. Será se isso que eu estou pensando tem chance de acontecer? E se acontecer, qual a atitude, qual a ação, né, que eu posso ter para amenizar? Então, deixe que você haja e veja como real, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo que eu anotei aqui, autoanálise. Acho que poucas pessoas fazem uma autoanálise, né? Mas depois que aprende a fazer uma autoanálise, não consegue mais largar dessa autoanálise. E o que é autoanálise? Autoanálise é uma auto-observação, ou seja, tudo quando a gente fala auto é olhar para si. Autoestima, auto-observação é olhar para si, autoanálise é se avaliar, autocuidado é a capacidade de você cuidar de você mesma, na beleza, enfim, tudo que é auto está girado, né? Está em torno de mim, ok? Então, o segundo passo é isso. Fazer a autoanálise, a autoobservação. Olhe para si, olhe para você. E aí, você vai observar os seus pensamentos, os seus sentimentos e seus comportamentos. E o que me deixa ansioso? Você vai se perguntar. Tem situações, tem momentos, tem pessoas? O que é? Quais são esses gatilhos? O que é que me deixa mais ansioso? Se questione, se analise, que você tem a resposta. Pode ter certeza, você consegue achar essa resposta. E qual é o estímulo, né, que te deixa mais ansioso?
Qual é o tipo de pensamento que mais passa na minha cabeça e que me deixa ansioso? Então, se pergunte, escreva. Por isso que eu pedi para você ter aí um papelzinho e uma caneta para que vocês possam sempre escrever, tá? Sintomas de ansiedade, esse é o passo 3. Eu quero que vocês também percebam quais são os sintomas que geralmente acontecem com vocês. Por exemplo, tem pessoas que estão ansiosas e aí geralmente fica mais elétrico, balançando a perna, fica cutucando o cabelo, fica roendo a unha. E tem a somatização no nosso corpo também, que é dores musculares, dores de cabeça, dor de barriga, ânsia de vômito, taquicardia. Taquicardia é um dos mais aflorados no dia a dia hoje, que as pessoas mais relatam, né? Então, preste atenção aos sintomas que vocês estão sentindo, anotem esses sintomas, que um dia você pode estar sentindo taquicardia, aí outro dia você pode estar sentindo, eu tô mais com dor de cabeça quando eu me sinto ansiosa. Ave Maria, aqui o meu pescoço vai doer, tá doendo muito, eu fico muito tensa por conta da ansiedade. Então, detecte também a questão dos sintomas na vida de vocês, tá? Outro passo, defina um tempo para ansiedade. Como assim definir um tempo? Sim, defina um tempo. Seja exato com essa ansiedade, fale com ela. Olha, dona ansiedade, eu quero e exijo que você fique comigo agora no máximo 20 minutos. Não quero mais você na minha vida. A gente vai conversar, né? É tipo isso, tá? Isso já é uma evolução muito grande, mas eu quero que você pare e pense. Primeiro você vai acionar os pensamentos e questionar. Depois você vai ver os seus sintomas. Depois fazer a autoanálise, né? Depois você vai ter que dar um tempo. Eu exijo, não, eu tenho que ficar com essa ansiedade no máximo 20 minutos. Eu tenho minhas coisas para resolver no meu dia a dia. Então, eu botei até uma frase assim, ó. Decido que você fique no máximo 20 minutos comigo. E aí você vai pegar um papel e uma caneta e registrar tudo. Você vai registrar tudo o que passar na sua cabeça, todos os tipos de pensamentos. Essa questão do papel é muito terapêutico, a gente usa muito, né, na área clínica, eu amo. Isso eu uso na minha vida desde sempre, mas na terapia é primordial. O registro de pensamento é como se a gente tivesse mais a certeza, entendeu? A gente entende mais o que está passando, porque muitas vezes tá aqui, passou, pronto. Meu pensamento, não sei o que passa na minha cabeça, estou me sentindo ansiosa, mas não sei o que passa na minha cabeça. Ixi, doutora, peraí, eu não sei. Então, quando vou... Aí, isso eu tô falando, doutora, é porque lá na clínica eu sempre pergunto quais são os pensamentos que mais passam e as pessoas não sabem detectar, entendeu? Porém, quando registra, fica muito mais fácil. Então, detecte, né, os pensamentos e registre. Preciso que vocês registrem e dê um tempo. Quero que vocês dêem um tempo para essa ansiedade. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos é o tempo de vocês. Vocês vão decidir, tá? E o quinto passo é respiração. Incrível, né? Mas a gente não sabe respirar. Sabe quando a gente tá ansioso? Você consegue perceber que a sua ansiedade ela fica mais curta? A gente não consegue respirar, a gente fica mais tenso. Então, eu preciso que vocês aprendam a respirar. Como assim, Renata? Eu vou aprender a respirar? Eu sei respirar. Não, pior que a gente não sabe. Eu ainda não aprendi a respirar de fato. E aí, eu quero que vocês procurem vídeos. Tem vídeos no YouTube, tem meditação. E pensem, meditação não é aquela coisa de ficar parada, não pense em nada, fechou os olhos e pronto. Não. Meditação é um momento com você mesmo. Pode ser uma oração. Pode ser uma conversa com você mesmo, um momento de se acalmar, de tranquilizar os ânimos. Meditação pode ser qualquer momento, desde que você olhe para si, sinta a paz interior e vá se redescobrindo, tá? É o aflorar do seu coração. Então, tem vídeos, tem meditação, a yoga ensina também a como a gente pode estar respirando de forma mais aliviada. Né, que isso ameniza muito os sintomas de ansiedade. Eu costumo fazer, mas eu ainda respiro muito curto e às vezes de forma muito rápida, muito acelerada. Quando eu vou ver,
Realmente as tensões estão grandes e quando eu paro, penso e faço. Epa, vamos parar aqui, vamos respirar direito. Aí eu vou, inspiro pelo nariz, só que a gente tem a mania de encher o peito, né? O correto é encher o diafragma, né? Então a gente inspira, segura e solta todo o ar que a gente inspirou e aí você vai sentir o seu corpo relaxando. Então essa é outro passo que você também tem que aprender a respirar. Parece cômico, mas é verdade. Se divertir, esse é o 6º passo. A gente precisa e deve ter momentos de lazer, a diversão, se encontrar com os amigos, fazer aquilo que te faz bem, né? Cozinhar, assistir um filme, fazer uma natação, ir para uma academia, deixa eu ver o que mais. Enfim, fazer o que você gosta, descubra o que é que você gosta de fazer, que te divirta, que deixa suas energias assim para além, né? Que te liberta. Então procure momentos de diversão, é importante, é primordial e a ansiedade precisa disso para ela aliviar, tá certo? E aí, interação social, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui nesse momento de isolamento social e o que a gente mais precisa, e agora que a gente tem percebido mesmo quanto nós somos seres de interação, a gente precisa dessa interação, nós somos seres sociáveis, a gente precisa desse aconchego, desses abraços, né? Por quê? Porque nós seres humanos, nós temos uma substância chamada ocitocina, que essa substância é responsável pelo nosso afeto. Então, se você puder abraçar quem está aí perto de você, abrace um cachorrinho, pode ser seu filho, seu marido, seu namorado, quem tiver, pai, mãe, abrace, porque isso é preciso na nossa vida. Eu amo abraçar. Então, quando tudo isso passar, eu vou voltar a abraçar os meus pacientes, os meus clientes, a minha família, todo mundo. Eu amo. E realmente essa substância, que é a ocitocina, que é uma substância do nosso corpo, né, do afeto, e a gente precisa. E o último passo, não se esqueçam, gente, não se esqueçam disso. A gratidão. Aprendam a ser grato pelo que você tem, né, pelas simples coisas que você tem, a simplicidade. Qualquer coisa aqui, minha casa, meu trabalho, meus filhos, eu tenho que ser grata por mim, né? Então a gratidão é um coração muito mais leve, nos torna seres muito mais bondosos, generosos, e a gente consegue ver a vida com outro olhar quando a gente tem gratidão, diferente de pessoas que só vivem reclamando, né? Então seja grato pelo aquilo que você tem, tá bom? E é isso, a gente se encontra em breve. Um beijo!